Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a dinâmica. Como de costume, vou chegando para a gente conseguir avaliar aqui mais um tipo de problema de aplicação das leis de Newton. Dessa vez, a nossa aventura está relacionada com este problema, beleza? Então temos aqui, ó, submetida à ação de três forças constantes, uma partícula se move em linha reta com um movimento uniforme. Vou ficar aqui em cima para não trancar as nossas contas. Aqui nós temos nesse enunciado algumas informações muito interessantes já à primeira leitura. Então, submetida à ação de três forças. Três forças fazem ação sobre uma partícula e faz a partícula se mover em linha reta, movimento retilíneo, com movimento uniforme, ou seja, força resultante zero. Aqui você tem duas forças, então estão essas desenhadas aí. Eu quero saber qual é a terceira força, beleza? Se só tem três forças e a resultante dá zero, eu preciso descobrir qual é a terceira força, só umazinha, capaz de equilibrar essas duas. Quando a gente tem duas forças e quer tentar achar uma única para equilibrar ela, o que a gente faz é somar as duas forças que nós temos. Né? E aí, como que a gente faz soma de vetores? Né? Você pode pensar aí na regra do paralelogramo, ou então você pode fazer aquilo que a gente combinou, que você desenha o primeiro vetor, está aqui de verdinho, beleza? Desenha o segundo, que é esse azul aqui, que eu vou fazer uma cópia dele aqui do lado, já para ficar os dois consecutivos. E o vetor resultante começa no começo do primeiro, termina no final do último. Então, o vetor resultante vai ser esse aqui, ó. Então, que é a soma F1 mais F2. Soma vetorial. Somar desenho significa fazer contas com a parte da matemática que manipula desenhos. Qual é essa parte? A geometria. Então, eu vou fazer uma conta geométrica. Como é que vai ser essa conta? É o que aparece na figura que eu desenhei. E olhando para essa figura, é evidente que nós temos aí um triângulo retângulo, com a hipotenusa a determinar e dois catetos de valores conhecidos, sendo esse cateto aqui de baixo de valor 5, esse outro cateto com o valor 12, sabendo que nós temos um ângulo de 90 graus entre eles, e eu quero descobrir a hipotenusa x. Beleza? Então, assim, nada demais. Nada de muito grave. Como é que a gente faz o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é o primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Se você, quando estava praticando trigonometria, fez dezenas, de preferência centenas de exercícios, você já sabe quanto vai dar esse x, né? Não vou dar spoiler. Então, x ao quadrado vai ser 5 ao quadrado, 25, mais 12 ao quadrado, 144. X ao quadrado dá 169. Raiz quadrada de 169 resulta em 13. Antes de sair marcando, preste atenção na pergunta que foi feita. Submetida à ação de três forças constantes, uma partícula se move em linha reta com movimento uniforme. A figura abaixo representa duas dessas forças. Então, ele te deu duas forças, né? Ele pegou uma força, botou aqui, pegou outra força e colocou aqui, e está pedindo a terceira para fazer o equilíbrio, beleza? A soma dessas duas forças deu uma força nesse rumo aqui, ó. Deu uma força assim, ó. Nesse rumo. Para lá, né? Sentido nordeste ali, né? Sentido nordeste. Então, que a gente tem que a força que ele está procurando é essa força aqui, ó.
é uma força capaz de equilibrar essa resultante aqui. A resultante dessas duas. Então, a força que eu quero é essa daqui, ó. É uma força que vem aqui sul-oeste, né, na direção sudoeste, com intensidade igual a 13 newtons, para poder equilibrar a força de 13 newtons que está lá no sentido oposto. Beleza? Então, a gente marca a letra D, mas não na emoção, não no susto, mas por saber que a terceira força é essa. Beleza? Poderia ser uma força de atrito. Então, um objeto está submetido a duas forças, e aí ele se move com o movimento retilíneo uniforme, sabendo que o corpo está aí nessa situação, determine o coeficiente de atrito dinâmico. Podia. Você ia saber peso normal, força de atrito é Mivers normal, e aí essa força aí que se opõe, né, você está fazendo duas, aí a terceira força seria a força de atrito. Podia. Né? Uma partícula aqui, ó, andando em cima da mesa. Poderia ser isso. Quanto mais explorarmos as situações, melhor a gente se sai nos problemas. Para ilustrar isso, então, vamos explorar um pouco mais essa questão das forças inclinadas. Por exemplo, como a gente tem aqui, ó, nesse exercício. O problema aí caiu no vestibular PUC São Paulo. Os esquemas seguintes mostram um barco sendo retirado do rio por dois homens. Em A, são usadas cordas que transmitem ao barco forças paralelas de intensidade F1 e F2. Em B, são utilizadas cordas inclinadas de 90 graus que transmitem ao barco forças de intensidades iguais às anteriores. Então, é um novo F1, um novo F2, apontando em outra direção. Veja que ele tomou o cuidado de não botar a setinha em cima, né? Aquela setinha, porque esse vetor F1 não é igual a esse vetor F1, ele só tem o mesmo módulo, ele só tem o mesmo tamanho, mas claramente eles apontam em direção, sentido diferentes. Sabe-se que no caso A, a força resultante transferida ao barco tem valor 700 newtons. Então ele falou que aqui, ó, a força resultante é de 700 newtons. E aqui, ó, no caso, a força resultante, então força resultante A, força resultante B, vale apenas 500 newtons. 500 newtons. Então, nessas condições, ele pede para a gente calcular F1 e F2. Beleza? F1 e F2 são forças, são vetores. Se são vetores, são desenhos. Como é que a gente faz conta com desenho? Usando geometria. Então, vou pegar a força F1, que eu não sei quanto vale, mas está aqui de verdinha. Está aqui. E a força F2, que eu vou desenhar aqui de azul, que eu também não sei quanto vale. Eu não sei quanto elas valem, mas eu sei que se eu pegar a força F1 e desenhar consecutiva com a força F2, eu sei que o resultado das duas é uma força com 700 newtons. Então, eu sei que F1 mais F2 é igual a 700. F1 mais F2 igual a 700. Essa é a minha primeira equação. Agora, eu tenho que fazer a situação que vai aparecer aqui, ó. Eu tenho o F1 agora apontando ali para a direita. E eu tenho o F2 apontando para baixo. Então, eu vou ter que fazer a soma desses dois vetores. A soma deles, bom, eles são desenhos, são figuras. Se eles são figuras, eu vou ter que fazer conta de geometria com eles. Então, eu vou ter que pegar o F1, botar aqui,
o F2, botar ali e achar a soma deles. Nós já vimos que a soma de dois vetores nada mais é do que a hipotenusa de um triângulo retângulo correspondente. Ó. Porque se eu pego o F1 somo com F2, vai dar uma força para cá. E essa força tem o mesmo tamanho da hipotenusa daqui para cá. É um retângulo, em que se você pegar as duas diagonais, elas têm o mesmo tamanho. Então, o meu propósito aqui ó, é calcular isso aqui. Ó. Desenhei errado. O meu propósito é calcular esse aqui. Ó. Esse segmento lilás aqui. Ó. É ele que eu estou calculando. É ele que eu estou calculando. Esse aqui é meu sonho. Beleza? E esse x aqui, ó, eu sei que vale 500. Aqui eu tenho um cateto F1, aqui eu tenho um cateto F2. Então, o que eu tenho que fazer? F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado igual a 500 ao quadrado. E é isso. Alegria. Agora tem que resolver essa equação aí. Beleza? Então, tem diversas maneiras de você fazer isso. Pegar, isolar o F1, substituir na equação de baixo. É um caminho. Caminho ruim? É, eu acho que é um caminho ruim. Mas dá. Vai botar lá, vai levar ao quadrado, primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Vai ser uma subtração ali. Vai dar certo. Não vai ser ruim, não. Ou isolar F2 e botar na de baixo, dá na mesma. Né? Uma saída aqui até um pouco mais elegante pode vir de pegar a equação de cima e elevar ao quadrado dos dois lados. Com cuidado, que toda vez que você pega a equação e você eleva ao quadrado dos dois lados, você cria incógnitas, você cria soluções que antes não existiam. Que elas são soluções dessa situação aí, mas não seriam da anterior. Beleza? Eu acredito que aqui, como a gente está elevando ao quadrado, deve surgir raízes negativas, que a gente, por simples inspeção, vai conseguir descobrir quais são as verdadeiras e quais são as que não são. Beleza? Então a ideia é a seguinte, vou pegar a equação 1, vou elevar ao quadrado, e nós vamos ter, ao elevar ao quadrado, f1 ao quadrado mais duas vezes o produto dos dois termos, f1 e f2, mais a segunda incógnita ao quadrado, f2 ao quadrado. Isso aqui é igual a 700 ao quadrado. 700 ao quadrado. Beleza? Aí, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, né? Porque vou ter que trabalhar esse negócio. F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, eu já sei que vale 500 ao quadrado. Então, 2 F1 F2 mais 500 ao quadrado é igual a 700 ao quadrado. Beleza? Estou matando formiguinha com canhão? Não sei, espero que não. Então, 2 vezes F1 F2 vai ser 700 ao quadrado menos 500 ao quadrado. Beleza? Para você não ter que elevar esses números ao quadrado, que vai ser bem inconveniente, vamos fazer o produto da soma pela diferença. 700 mais 500 vezes 700 menos 500. Vai ser um pouquinho mais crocante. Então, 2 vezes F1, F2 vai ser 700 mais 500. Então, 700 mais 500, 1.200. Vezes 700 menos 500. 700 menos 500, 200. Beleza? Pode simplificar por 2 dos dois lados. F1, F2 vai ser 1.200 vezes 100. 1.200, 0, 0. Beleza? Resultando F1, F2 igual a 120.000. Beleza? Então tá aí. O que isso me ajudou? Isso me ajudou que agora eu posso voltar para a primeira equação e saber que F1 mais F2 é igual a 700 e o produto F1 vezes F2 resulta em 120.000. Beleza? É isso.
É isso que a gente vai fazer. Para organizar essa continha aí, esta bomba, a gente vai precisar de mais espaço, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, F1 mais F2, vou colocar a soma deles aqui, F1 mais F2 igual a 700. E F1 vezes F2 igual a 120,00. Bom, é isso. Né? Olhando aí para essas equações, não tem muito o que fazer, senão substituição. Beleza? Tem a saída mais rápida? Claro que tem, claro que tem. Mas se você já enxergou a saída mais rápida, você já resolveu. Então, parabéns. Você marca a alternativa quando for e segue sua vida. Essa solução é para aquelas pessoas não iluminadas que simplesmente olharam para a conta e estão resolvendo. E é isso que a gente está fazendo agora. Resolver. Beleza? Aqui a ideia é pegar ou o F1 ou o F2 e passar dividindo para o outro lado. Aí você vai ficar o seguinte, ó, F1 mais, pegando essa equação aqui, ó, o F2 é, opa, calma aí que eu esqueci uma bolinha, 120 mil, é 120 mil sobre F1. Então, F1 mais F2 vai ser F1 mais 120 mil sobre F1 igual a 700. Então, o que eu fiz? Peguei essa equação de cima, trouxe para cá. Peguei a equação de baixo, fiz essa alteração e trouxe o resultado para cá. Beleza? Vê se tem alguma coisa errada aí. Eu não encontrei. Continuando, multiplica a equação inteira por F1, beleza? Chegar na equação de segundo grau. F1 ao quadrado mais 120 mil, porque F1 sobre F1 vai dar 1, beleza? Nada de cortar, que cortar é porqueira, vezes 700 vezes F1. Passa o 700F1 subtraindo para lá, está aqui sua equação de segundo grau. F1 ao quadrado menos 700 vezes F1 mais 120 mil igual a zero. Recordar é viver. A igual a 1, B igual a menos 700, C igual a 120 mil. O que é o delta? Delta é B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado menos 700 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes C. O que é o C? 120 mil. Beleza? Então, agora, a gente vai executar essa continha para achar o delta. O que nem é tão ruim, nem é tão ruim. Se você está reclamando aí, eu também estou. Se você está reclamando aí, não precisa reclamar agora. Não precisa. Ó, 7 vezes 7, 49. 49, na hora que você levar ao quadrado. 100 vezes 100, você vai botar 1, 2, 1, 2. É isso aí, 490 mil, que é o 700 ao quadrado. Menos 4 vezes 120 mil, que vai totalizar 480 mil. Então, ficou até crocante, ficou até bom. 490 mil menos 480 mil me dá 10 mil. E 10 mil é lindo, porque 10 mil é 10 à quarta. Né? 10 mil é 10 à quarta. Então, raiz de delta é 100. Né? Você faz uma pontona dessa aí, dá a volta no planeta. Chegou aqui, raiz de delta deu 100, tá certo. Tá certo, não errou não. Não errou não. Beleza? Lógico que esse não é o único critério, mas esse é muito bom. E aí, o que diz a fórmula de Bhaskara? Que x é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Mas qual é o nosso x? F1, que é a minha incógnita, é ele que eu estou procurando. Menos b, menos 700. Mais ou menos raiz de delta, que é 100, dividido por 2a, que é 1, né? 2 vezes 1.
Então vai ficar que o F1 vai ser igual, menos com menos dá mais, 700 mais 100 sobre 2, ou F1 é igual 700 menos 100 sobre 2. 700 mais 100 dá 800 sobre 2, 400. 700 menos 100 dá 600 sobre 2 dá 300. Eu não sei você, mas eu já esqueci o que estava sendo calculado. Eu não me lembro mais. Então, o que você faz nessa hora? Chegou nos números, resolveu as equações, volta para interpretar o problema. Os esquemas seguintes mostram um barco sendo retirado de um rio, e aí essas duas pessoas estão puxando com duas forças, F1 e F2, e aqui a resultante é 700, ali é 500. Ah, então estava calculando, era uma força. Né? Na verdade, eu queria saber o F1 e o F2. Isso aqui me deu só o F1. Mas olha que interessante. O F1 pode ser 400 ou 300. Olha para a simetria das equações que a gente tem aqui. Ó. A soma das 700 e o produto, a soma das 700 e a soma dos quadrados dá 500. Não é isso que ele falou aqui? Dá 500 ao quadrado. Então, a gente tem aqui uma situação de simetria, que tanto faz o F1 ser achado primeiro ou o F2. Beleza? Se você pegar e trocar F1 com F2, você vai chegar exatamente nas mesmas equações. Então eu posso inferir que uma dessas forças é o F1 e a outra é o F2. E eu não tenho como dizer pela figura qual é o F1 e qual é o F2. Né? Não tenho como dizer. Então, ou o meu F1 é igual a 400 newtons e F2 igual a 300 newtons, essa é uma solução, ou o F1 é 300 newtons e o F2 é 400. O fato é, a soma dá 700 e o produto dá 120 mil, como a gente estava querendo desde o começo. Beleza? Então tá aí, ó, um exemplo, solução de problema. Desenha as forças. Não teve que fazer diagramas complexos aí. O que você teve que fazer? Operar com os vetores e saber a hora de tratar a força como número e saber a hora de tratar a força como desenho. Qual é a diferença? Quando você vai resolver a equação por meio de um desenho, você vai fazer aí uma conta de geometria plana. Beleza? Certo. Voltando ainda. Suponha que eu tivesse pegado a primeira equação, F1 é igual a F2 menos 700, por exemplo, aqui, né? Poderia pegar ali, ó. Poderia chegar e falar que o F1 é 700 menos F2. Podia ter feito isso, né? E botado aqui, né? E botado aqui. Aí eu ia elevar ele ao quadrado, né? Aí o que ia aparecer? 700 ao quadrado. Fizemos essa conta hoje. Olha o 700 ao quadrado aparecendo por aqui, ó, né? Tava aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Na hora do delta a gente precisou fazer ele. Beleza? 700 ao quadrado. O que mais que ia aparecer aqui? Porque você ia ter que pegar essa soma e elevar ao quadrado. 2 vezes o produto dos dois termos. Então você ia aparecer com 2 vezes o produto dos dois termos ali no meio. Da mesma forma. Beleza? E aí você ia ter que pegar e elevar o 500 ao quadrado. Então seria um caminho também, né? Seria um caminho. Por que eu achei que somar aqui multiplicar a equação por ela mesma 2 vezes e elevar ao quadrado seria uma boa? Porque eu ia forçar o aparecimento aqui do produto notável, beleza? Isso é muito pessoal. Você faz da maneira como você achar mais interessante. Né? Outra coisa interessante que nós temos aqui é esse formato de sistema permite você tentar descobrir. Porque, ó, duas forças. A soma tem que dar 700. O produto tem que dar 120 mil. Você podia ter tentado solucionar por inspeção. Isso aqui é um vestibular. Vestibular vale tudo. Né? Não é para chutar. Não é para ficar chutando número. Mas você pode, sim, direcionar a solução de alguns sistemas
principalmente se os números forem muito grandes, né? Inclusive, se fosse o meu vestibular, eu teria voltado lá para o começo e falava a soma F1 mais F2 dá 7 e a outra ali é a soma dá 5, só para não ter esse mundo de zero aí, que é uma coisa a mais para você errar, né? Uma coisa a mais para você errar. Aí trabalharia com centenas de newtons. A soma das forças é 7 centenas de newtons e ali a força resultante dá 5 centenas de newtons. E calcularia tudo em centenas de newtons e achar 3 e 4. Né? Também daria. Também daria. Você pegaria como se fosse um sistema assim, ó, x mais y igual a 7, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5 ao quadrado. É isso, e resolveria aquele sistema ali. Também seria uma saída, com menos número, né? Mais tranquilo. E aí, aqui mesmo você já podia fazer por inspeção. Porque fala dois números aí que é a soma dá 7. Né? Você pode tentar 0 mais 7. Mas 0 ao quadrado mais 7 ao quadrado não dá 25. Então, 0 mais 7 não serve. Você podia tentar 1 mais 6. 1 ao quadrado mais 6 ao quadrado não dá 25. Não serve. Né? Não serve. Aí você podia tentar 2 mais 5. 2 mais 5 dá 7. Mas 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado não dá 5 ao quadrado. Não servia. Mas já nessa tentativa aqui, ó, 3 mais 4 daria. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. Pitágoras. Triângulo 3, 4, 5. E aí você já matava aqui. Né? Então, sem fazer nada de sistema depois. Né? Mas isso aqui, ó, é aquela mágica lá do Harry Potter. É isso. Né? Você vai ter que ver aí se você consegue enxergar essa relação entre os números. Se isso aqui é uma prova de verdade, convém você deixar a continha para fazer no final. Fala, não, isso aqui vai ser tranquilo, mas eu preciso de um tempinho aí para relaxar. Aí você vai, faz umas questões, fala, vamos fazer aquela continha braçal lá que vai dar bom. Aí você vai, volta aqui, faz as continhas braçal, depois volta para fazer outras coisas. Né? Seria uma coisa interessante também para se fazer nesse contexto. Beleza? Então, essa é outra das aplicações aí das leis de Newton. Beleza? Isso não é exercício. Estamos aqui mostrando de que forma que aparecem as forças aplicadas aos problemas diretamente. Beleza? Tem mais para a gente fazer. Vamos fazer mais? Nas próximas a gente resolve. Valeu, falou!